ficava 16, 12 horas no telefone. Então, e se eu fizer aqui um vídeo e mandar pra 300? Será que eu vou ser uma empresa de investimento na B3 ou será que eu vou ser uma empresa de tecnologia na NASA? Você ter sua própria moeda ali dentro daquele ecossistema é o máximo. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema pra mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando para você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Eu sei que gosta dessas marcas de uma maneira que elas se posicionam. Tudo jóia? Tudo jóia, e vocês todos? Que legal! Obrigado, Ana. Tô achando o máximo, tempo gente. aqui com a gente, que bom. Ana, mas conta pra gente, como é que você, uma moça lá de Minas, veio parar na Faria Lima? Eu falei, vou vir. Tipo isso. Não empecilhos. Pra qualquer coisa na vida. Que é assim que eu acho que tem que ser. Você fez o que de faculdade? Eu sou formada em Relações Internacionais, porque eu vou ser pra sempre uma diplomata frustrada. Toda vez que eu vou numa viagem internacional que eu vejo passaporte diplomático, me dá uma sensação ainda um pouco ruim. Porque eu falo que vai ser pra sempre uma frustração. Você queria ser diplomata? Eu não queria, eu não falo ainda no pretérito imperfeito, nesse pretérito futuro do pretérito, sei lá como é que faz isso. Porque quem sabe eu ainda vire, né? Eu sempre quis, sempre soube que seria essa a minha carreira, assim. Eu sempre gostei de entender como o mundo funcionava. Sempre fui muito curiosa pra saber as coisas. Como assim? Por que a gente usa dólar? Por que é essa moeda? Porque, como assim Estados Unidos foi lá invadir o Iraque? O que é isso? Que soberania é essa? Quem que inventou a ONU? O que é isso? Pra que é assim? As coisas funcionam desse jeito? Então sempre fui muito curiosa, sempre quis saber as coisas, como tudo funcionava. E aí eu escolhi Relações Internacionais pra seguir essa carreira diplomática. Mas na faculdade de Relações Internacionais eu descobri economia. E foi quando eu percebi que até para entender como o mundo funcionava, eu precisava entender mais sobre fluxo de capital e relacionamento de poder, balança de poder entre os países, de uma forma muito significativa por causa de fluxo de capital. E aí foi quando eu comecei a estudar economia também. E aí é muito louco isso, porque eu entrei na faculdade em 2008. X. 8? Deixa eu fazer umas contas aí, 2008. E foi o último ano onde se pôde fazer 2 cursos ao mesmo tempo numa Universidade Federal. Tá. Então eu consegui essa concessão legal na época e eu fiz economia e relações internacionais junto. E aí, como é que você virou a Explica Ana? O Explica Ana, vamos lá, agora... Porque foi um baita sucesso. Eu acho que primeiro por ter uma mulher falando de finanças, segundo, que a linguagem que você usa, né, é uma linguagem fácil de entender. Não é o economista do Credit Suisse dando uma explicação. Você simplificou o jeito de falar de finanças e virou um sucesso. Quando eu tive esse projeto do Explica Ana nas mãos, e até para trazer um pouco dessa justificativa, eu tentei sempre me colocar no lugar da pessoa com quem eu falava. Poxa, eu queria tanto entender sobre tantas coisas, às vezes eu encontrava pessoas que sabiam tanto do técnico daquilo e eu não me sentia bem-vinda no assunto, que era um pouco do que eu achava com o próprio investimento. Porque quando eu passei na entrevista para trabalhar na XP, eu não sabia nada. Eu falei, não é que eu não sabia nada, é porque é assim, eu te conto aquele dia, eu fiz 17 entrevistas na XP, né, pra entrar na XP. Você falou. O povo falava assim, você tá... Não, só eu tinha 25 anos, um mestrado e queria mudar pra São Paulo, tava ainda em Uberlândia. Aí a menina falava assim, do RH pra mim, não, mas olha, não pode te colocar numa vaga júnior. Uma vaga júnior você tem um mestrado, como que eu vou te colocar numa vaga júnior? Eu falava, não tem problema, eu quero começar do começo. Na XP, eu só trabalhei numa vaga para atender cliente varejo. Eu nunca falei com um investidor institucional. Então, eu sempre conversei com um cara que tinha 50 mil, com um cara que abria a conta para investir 10, com um cara que falava, sobrou um pouco desse saldo, 500 reais. Porque... Então... quando o Explica Ana veio, eu só tentei... Era pra conversar com esse público. Era pra conversar com esse público e na verdade já era um trabalho que eu fazia, mas numa escala diferente. Porque aí eu tava online, né? Eu tava, assim, eu ficava 16, 12 horas no telefone. Eu falava com quantos clientes? 1 por hora, no máximo, pra você explicar a carteira, tudo. Poxa, então e se eu fizer aqui um vídeo e mandar pra 300? Não é mais fácil. Você começou a fazer um vídeo pra mandar e depois você virou Instagram. Porque o que acontece? Muito a XP queria... Eles me procuraram, né, internamente na empresa, isso aconteceu a priori, não foi uma ideia minha. Eu falo, né, eu não virei pro Benchmore e falei, o que você acha de virar blogueira da sua empresa? Não. Eu tava bem tranquila na minha vida, fazendo o meu trabalho, batendo as minhas metas, bateram na minha porta foi lá te falar? E falaram, olha...
A gente tem uma ideia de criar um projeto de educação para cliente varejo e a gente queria que fosse uma pessoa de dentro de casa. Tem que ser alguém que sabe falar de investimentos, porque se tiver ao vivo, vai saber o que tá acontecendo, né? Pelo amor de Deus. E a gente queria que fosse uma figura feminina. Aí eu, ouvindo isso, na época, eu falei, gente, eu vou ajudar vocês a encontrar alguém, né? Porque eu era aquela pessoa que eu não conseguia nem apresentar trabalho de faculdade na frente da sala. Tinha vergonha, juro por Deus. Verdade mesmo? E aí, é muito curioso, porque a primeira palestra que eu fiz na vida foi pra 1.700 pessoas. Eu não conseguia sair da colcheia. 1.700 pessoas? Começou na Champions League. Aí eu falei, ferrou, como é que eu vou? Fui tremendo, não conseguia passar o slide. Eu apertava o botão do negócio, não ia. Aí eu tinha que pedir pra alguém passar pra mim, aquela coisa tava tudo errado. 5 meses depois eu tava entrevistando Michael Phelps na frente de 10 mil pessoas na Expert. Totalmente sentadas. Já. Não, 10 mil pessoas sentadas na minha... Eu não sei até hoje eu lembro disso, eu não sei se era eu. Parece que eu vejo do lado de fora, assim, sabe? Olha que coisa. E me preocupa um pouco, assim, só com conseguir manter ainda essa versão de mim mesma que se preocupa com o desenvolvimento intelectual, a mulher que ainda é curiosa, que não fica só nessa questão de ser garota propaganda. Isso me incomoda um pouco. Às vezes eu chego em alguns lugares e as pessoas falam, essa aqui é a blogueira da XP. Tipo, sou sócia da empresa, tô lá há 6 anos, tenho um mestrado. Tem um mestrado? 4 idiomas, não, me apresenta direito aqui. E assim, eu acho que hoje a gente caminha para um mundo metaverso onde nem sempre as pessoas mais qualificadas são aquelas que melhor se comunicam online. Mas as que melhor se comunicam online conseguem maior visibilidade, mesmo não sendo as melhores naquilo que elas fazem. Nossa, como é que... Sim, às vezes eu vejo umas meninas mais novinhas, ou até alguns caras mesmo, que falam, nossa, pô, me ensina, tipo, como é que faz? Pra eu também quero ser um influenciador, também quero, como que eu faço? E eu sempre explico algo que é o que eu mais acho que é relevante. Eu nunca fiz nada no Explicana para me tornar uma influenciadora. Esse nunca foi meu objetivo. Isso sempre foi uma consequência. E que eu acho que sempre vai funcionar quando for assim. Porque o meu objetivo é educar o brasileiro gratuitamente sobre o mercado financeiro. Não é me tornar uma pessoa famosa no Instagram. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você se torna relevante dentro do conteúdo que você sabe passar, a influência ela vai vir como consequência. E eu acho que as pessoas se preocupam mais com a influência a priori. E nunca vai ser. Acho que nunca vai ser o caminho. Ana, agente autônomo de investimento é uma profissão que ainda brilha aos olhos de muita gente, mais de quem está fora do que quem está dentro hoje em dia. Como é que você vê o futuro disso? Eu acho que são 2 respostas aqui. A primeira, mais estatística, que é o fato da gente ter uma população continental no Brasil hoje. São 210 milhões de habitantes e você ter 4 milhões de CPFs na bolsa. Então, naturalmente, com a evolução de novos entrantes no mundo dos investimentos, faz sentido você ter mais pessoas técnicas e capacitadas para ajudar essas pessoas dentro desse processo. Perfeito. Então, essa é a primeira parte da resposta. Acho que tem muito mercado para isso. Hoje, na XP, acho que são 6 ou 8 mil agentes autônomos vinculados com a empresa. Tudo isso? É muito pouco para 210 milhões de habitantes. Poxa, mas eu não achei que fosse esse número já. Mas olha só que curioso, eu acredito que a XP hoje seja a instituição financeira com a maior quantidade de agentes autônomos vinculadas a ela. Ou seja, quem está no 2º, 3º, 4º colocado, ainda assim a gente está num pedaço do mercado muito pouco ativo para a quantidade de pessoas que podem investir. Então, sem dúvida alguma. Eu acho que com certeza é uma profissão do futuro, mas uma profissão também que pede melhores capacitações. Não é simplesmente sair indicando produto financeiro, que não pode, é proibido. Então, tem muita gente que confunde, né? O papel do assessor de investimentos não é virar para a pessoa e falar assim, por que você não coloca 10 mil reais nesse fundo e 50 mil nesse outro? Não é esse o trabalho. Você precisa se colocar no lugar da pessoa que conversa com você, entender o momento de vida, entender a família, entender a fonte de recurso e principalmente deixar muito claro que a tomada de decisão de como esse dinheiro vai ser investido é da pessoa. Você tá ali para instruir sobre tudo que existe. Investimento em mercado de luxo. Boa? Uma boa? Quando a gente olha para o mercado de luxo mundial, e aí é muito curioso, porque a pandemia, no começo, quando ela veio, ela trouxe toda aquela ênfase para as FANGs, né? Que é Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google,
Tesla, tem a Fatang também, se a gente olhar para outro acrônimo. E as empresas que mais caíram de imediato foram as empresas de luxo. Depois de algum tempo, a gente começou a perceber que o mercado de luxo ele voltou a ser intensificado, ele voltou a ser consumido, porque a maioria dos clientes que eram já asiáticos também, que movimentam muito esse mercado, eles voltaram a consumir todos esses ativos. Isso também vai trazendo um efeito em cascada. Eu acho que... Bom, de novo vou falar do metaverso, mas é porque eu tô enviesada, tá? Eu tava em Miami, no Art Basel agora, e tava todo mundo falando de NFT. Bom, e tá todo mundo só falando de mercado digital. Esse é bom também. E é muito bizarro, porque as marcas de luxo, elas se adaptaram perfeitamente a esse novo nicho. Perfeitamente. Hoje um menino de 12 anos, eu tava lá explicando, né? Que ele pagou $3.000 num tênis da Gucci pra usar dentro de um jogo virtual. Nossa, impressionante. Que isso, gente? Que mundo é esse? Não tô entendendo. E aí, todas essas coisas de NFT também, tudo isso acaba indo, enfim. Por que eu queria dividir isso em duas respostas? Eu acho que o mercado de luxo, ele tem conseguido em algumas marcas, se a gente olhar pontualmente depois de forma destrinchada, algumas marcas elas conseguiram se reinventar, elas conseguiram se reposicionar, elas trazem novos estilistas mais jovens, mais posicionamentos, elas conseguem conquistar novos clientes e elas são chanceladas, né? São grandes marcas. Algumas se perdem no meio do caminho, outras não. Mas um fato curioso de perceber sobre isso é que a maioria das marcas de luxo hoje estão vinculadas a conglomerados. Elas não são só estritamente independentes. Perfeito. Então, se a gente olha para LVMH, por exemplo, não é mais só Louis Vuitton. Não, né? é Você tudo. tem Moët Chandon, você tem 75 marcas lá dentro. Verdade. Então, acho que porque as pessoas que lidam com o mercado de luxo já conseguiram perceber que algumas marcas se perdem no meio do caminho também. Então, você ter esse conglomerado acaba fazendo um pouco mais de sentido. Mas, para olhar para o mercado de luxo no Brasil, acho que é pouco representativo para a população brasileira, mas ainda assim você tem uma elite que sustenta tudo isso, né? Embora no Brasil a gente não possa investir diretamente nessas empresas, a não ser via BDRs, ou caso esse investidor brasileiro tenha conta fora do Brasil. Perfeito. NFT, isso é uma moda ou veio pra ficar? Veio pra Já ficar. Que você tá, veio pra ficar, Nossa. não tem mais volta. Eu acho... O que a turma tá falando lá fora? Você já viu uma entrevista do Bill Gates antigamente, quando ele foi explicar o que era sensacional internet? aquela entrevista, sensacional. Pro David eu até Letterman. repostei, é isso mesmo. Eu acho que hoje é a gente tentando entender NFT e como que a gente vai olhar pra isso daqui 10 anos. What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Juro por Deus. É mesmo. Eu tenho essa sensação. A Esses dias Sofia tem uma empresa de moda digital, Ó, chama que The massa, Fashion. né? Ela tem um tênis pegando fogo que vende por R$100 só. E vem com um NFT. A gente vai lançar agora tênis com NFT. Chama The Fashion, impressionante. Eu Depois já ela vou compra. querer ver. Aqui, ó, o Caíto Maia postou. Esse é o Caíto um Maia burning com o shoe. tênis deles, ó. Que Um burning máximo! shoe. É um existe. NFT usável. A Vocês pessoa podiam que fazer um compra- burning shoe pra Vamos Ana de fazer. presente. Vamos fazer de Vamos salto fazer. alto? Aqui, ó. Olha lá. Me manda uma foto sua, Vou depois eu postar te... aqui, ó. Vou mandar o Instagram da The Fashion pra ela. Mas- Gostei, quero ver. O que eu aprendi no Art Basel, que eu achei que faz muito sentido, embora seja muito Black Mirror, é que você vai ter a sua vida no offline e você vai ter a sua vida no online. E a sua vida no online, ela pode ser um espelho daquilo que você vive no offline. Você vai ter a sua casa digital, você vai ter o seu escritório digital, as suas reuniões por Zoom vão ser dentro de um ambiente digital com suas obras de arte em NFT na parede da sala que você vai estar conversando. É diferente, é outra coisa. Ana, o que você vê de diferente? Se você fala assim, puxa, NFT tudo bem, veio pra ficar. E como é que eu posso estar dentro disso, sendo que eu tenho 10, 50, 100 mil reais guardado? É possível surfar essa onda já desde já, com pouco dinheiro? Sim, você não, acha? 100 mil reais não é pouco dinheiro não, tá? Não é? Deixa eu te contar um negócio. Então vamos lá. Mas não, tem várias coisas. Agora, até no Art Basel, de novo, né? Você tem várias NFTs baratinhas, assim, você paga $100, você paga $1.000. Art Basel, pra quem não conhece, é um super evento de artes em Miami, que acontece uma vez por ano. É muito legal, de verdade, assim, que o que tá sendo dito por lá,
que essa evolução do metaverso, ela vai fazer com que a gente viva as duas realidades em paralelo. Então você tem a sua vida no offline, que é o que a gente está vivendo aqui, mas ao mesmo tempo as pessoas só conseguem nos assistir porque elas estão online. Então isso aqui é um outro universo. Dentro desse universo online que elas estão nos assistindo, elas podem estar numa sala, por exemplo, de comunicação, onde elas vão receber clientes depois, onde vão ter as obras de artes distribuídas ali, onde você vai estar com o cara vestido dentro do metaverso com a roupa que ele comprou, que é uma NFT online. Então é praticamente um The Sims melhorado. Você lembra do The Sims? Lembro do The Sims. Eu não entrei, não participava, mas eu acho que vai partir pra isso. É isso, mesmo. você tem lá seu bonequinho, sua vida, sua casa, tudo, é um Tamagotchi. E Ana, posso fazer uma pergunta? Lógico. Você acha que as pessoas vão começar a mudar onde elas colocam o dinheiro e passar mais para esse mundo de cripto? Olha, a criptografia também já é uma evolução muito legal, porque você até tocou num ponto bom. A NFT, ela é uma arte criptografada, arte em blockchain. Criptoativos, no geral, as criptomoedas são as moedas em blockchain. E aí, a minha opinião, tá? Eu acho que da mesma forma como a gente teve toda a evolução monetária que partiu de um escambo para depois você criar um item que virou uma reserva de valor, a priori era lastreado em ouro, foi o caso do dólar, depois do final da Segunda Guerra Mundial, foi por isso que nasceu o Banco Mundial, por exemplo, Conferência de Bretton Woods. Chega num ponto onde os Estados Unidos falam assim, pô, eu tô emitindo dólar pra caramba, não tem ouro suficiente, você inflacionou sua moeda e criou o dólar lastreado nele mesmo, que é o que funciona hoje dentro do Treasury, e outras moedas do mundo todo. Aí você cria depois essa balança, né? Qual que moeda vale mais? Quantos reais eu preciso para comprar um dólar? Ou quantas rúpias? Ou quantas kunas croatas? Sei lá, cada moeda vai ter o seu valor. O blockchain, eu acho que ele traz uma evolução muito interessante de tentar trazer uma coerência para o ecossistema, porque ele é exatamente isso, fazer uma transação financeira sem ter instituições que vão intermediar esse processo. Não existe. Eu crio um blockchain, o Álvaro, quando ele pega o cripto do outro lado, na outra ponta, é porque ele está enfatizando que o meu blockchain ele é seguro. Perfeito. E a gente precisa ter essa mineração sempre constante. Aí a gente entra numa outra discussão de ética para a energia do mundo. Mas eu acho, a minha humilde opinião, pelo meu conhecimento de vida, é que o blockchain dentro da financiarização, ele também vai ter o seu lugar com muita ênfase e eu não acho que vai demorar muito. A minha preocupação é que, ao contrário do que aconteceu com as outras moedas do mundo, que primeiro eram meios de troca e depois se tornaram mecanismos de financiarização e especulação, as criptos hoje elas são primeiro esses mecanismos de financiarização. O investidor ele especula primeiro a moeda que ainda não é utilizada de forma tão enfática quanto um meio de troca, porque ainda hoje, tudo bem, esse Tesla você pode comprar com Bitcoin. Essa captura ali você não compra. Perfeito. Perfeito. Um apartamento aqui no Itaim também. E eu acho que assim, se a gente olha até para as empresas de tecnologia listadas no Brasil hoje, vamos pegar 2 exemplos. Melius e Enjoei. Melius e Enjoei. Empresas que trabalham hoje com o seu próprio nicho de clientes e que tem total possibilidade de criar uma própria moeda para aquele universo. A Melius eu acredito que já faça isso. Perfeito. Porque o cashback ele tá aí para isso. Agora o Enjoei é o máximo, tipo, você tá ali dentro de um ecossistema de troca, de monetização, de comercialização. Pô, você ter sua própria moeda ali dentro daquele ecossistema é o máximo. Acho que tudo que volta, que vai muito pro digitalizável e que acompanha a evolução da tecnologia em várias esferas vão acabar se sobressaindo lá na frente. Não obstante, a XP é listada como empresa de tecnologia, não como uma empresa de investimentos na Nasdaq. Sem dúvida. Então, porque acho que foi percebido isso, né? Foi percebido esse movimento. Será que eu vou ser uma empresa de investimentos na B3 ou será que eu vou ser uma empresa de tecnologia na Nasdaq? Perfeito. Perfeito. Então, vamos trabalhar de forma diferente. Mas eu queria só recomendar um livro. Recomendo. Tem um livro também explicando, viu, gente? Olha aí, boa. É isso. É um livro para ser realmente esse guia básico de investimentos para o brasileiro. O que é um CDB? Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio de tesouro? O que é um fundo de investimento? Ele é bem basiquinho. É um livro bem legal, dá aí de presente de Natal para as pessoas, que vai ser um belo investimento. Mas o livro que eu quero trazer de recomendação, por causa dessa pauta de NFTs e por causa dessa pauta de digitalização, é o 21 lições para o século XXI do Yuval Harari. Porque ele que é israelense, filósofo, professor, enfim,
Ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Se possível, leiam os 3 nessa ordem. Olha. Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Por quê? Ele vai explicar todo esse processo de criação da humanidade, por que ela caminha para o processo de digitalização. Não precisa ler na ordem, cada livro ele tem a sua própria característica, mas vai fazer muito mais sentido se você fizer isso. E ele traz discussões super interessantes sobre a evolução das profissões dentro do meio de tecnologia também. E o quanto a mente humana é incapaz de acompanhar a evolução tecnológica. Então, talvez eu e você hoje tenhamos sido o David Letterman conversando com o Bill Gates nos anos 90 para entender o que era a internet, mas o seu filho, ele entende a NFT de uma forma tão simples e tão Muito mais coerente natural. que para ele é no-brainer. E pra gente é tipo, como assim? Como que é esse negócio? Ana, Deixa essas chegamos dicas no pra teu você. lugar, super obrigado pela carona, adorei o bate-papo, que bom você usar parte do teu tempo para distribuir tudo isso com todo Amei, mundo. gente, adorei. Obrigado, Vamos viu? fazer isso mais vezes, tomar um café, né? A hora que você quiser, Vou lá na pessoal. Link conversar com Super vocês. obrigado, esse foi o Link on the Road, falamos em Adorei. breve. Muito prazer. Prazer foi todo meu.